A menos que você viva numa bolha, uma hora dessa você tá ligado que o Copom subiu a taxa Selic em 1,5 pontos percentuais e agora nós temos uma Selic de 9,25% ao ano. E eu quero conversar rapidamente com você a respeito disso, falar sobre os impactos que isso tem na poupança, tá? Porque quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, na prática muda a rentabilidade da caderneta de poupança. A poupança passa a render 0,5% ao mês, mais a variação da TR, e como a gente sabe que a TR vem dando zero, então a poupança passa a render 0,5% ao mês, que em capitalização composta, em juros compostos, significa 6,17% ao ano aproximadamente, tá bom? Então essa é a primeira informação importante. Isso tem algum efeito prático para você que está estudando para alguma certificação? Não muda em absolutamente nada, porque as certificações sempre pedem para você apenas conceito, tá? Não vai perguntar da Selic atual, nem da poupança atual. Você precisa saber a regra da poupança para a tua prova. Só isso. Mas quanto que está agora e quanto que vai estar amanhã, não. Beleza? Agora, qual que é o efeito prático da elevação de taxa de juros na nossa economia? Isso é legal você saber. Veja, subir taxa de juros não é bom, nunca é bom, nunca, tá? Porque quando a gente sobe taxa de juros, a gente está deixando o custo do capital mais caro. E deixar o capital mais caro significa dizer o seguinte, que você, caso queira, por exemplo, empreender e abrir um negócio, investir numa loja, numa fábrica, etc e tal, você vai ponderar esse custo de capital. E você vai falar assim, olha só, se eu fosse abrir essa empresa e gerar emprego, e gerar renda e tudo mais, eu ia ter um retorno sobre o capital de, sei lá, 20% ao ano. Puxa, mas para isso eu vou correr bastante risco. Quando eu olho o custo do capital, que a gente quando vai tomar não toma Selic, né, vai pagar um pouco mais, o custo do capital está mais caro do que isso, tá mais caro do que a Selic, né, tá, sei lá, 15% ao ano. Será que faz sentido tomar uma dívida, pagar 15%, para correr risco e ter esse prêmio adicional de 5% ao ano? Talvez não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que quando a gente sobe a taxa de juros, fica mais caro o capital e, consequentemente, a gente tem menos estímulos para investimentos produtivos. O que na prática significa dizer que a gente tem uma dificuldade maior para geração de emprego, geração de renda e, consequentemente, saída dessa crise econômica que nós estamos inseridos desde 2015. Então, subir taxa de juros é importante que se diga, não é bom para ninguém, nem para quem investe em títulos pós-fixados. Vamos fazer essa conta aqui. Ora, tem gente que fala, eu invisto em títulos pós-fixados, no CDBDI, agora eu vou começar a ganhar mais dinheiro porque a taxa subiu. Não. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Quando a taxa de juros sobe, invariavelmente, a taxa de juros está subindo para combater um mal pior, que é a inflação. Agora, por exemplo, nós temos uma Selic projetada para os próximos 12 meses de 9,25% ao ano. Ao passo que nós temos uma inflação acumulada dos últimos 12 meses em 10,67% aproximadamente. Sim, é verdade que aqui eu estou falando da inflação acumulada dos últimos 12 meses e da Selic projetada para o futuro. Mas, se essa inflação se repetir no futuro, você vai ter juro real negativo. Percebe? Então não adianta a gente achar que o ganho nominal ele traz algum efeito positivo para a gente. Porque se a gente tem inflação, tudo aquilo que a gente ganhou é corroído pela inflação. Então ninguém ganha dinheiro, ninguém tem motivos para comemorar a elevação de taxa de juros. Essa é a verdade, tá bom? Agora, repito, por que, apesar de ser ruim para a economia, por que é uma decisão, digamos, acertada? Porque a inflação está muito alta. E o objetivo do Banco Central, ao subir essa taxa de juros, é tentar dar uma segurada no preço do dólar. Porque é o seguinte, o que provoca a inflação são algumas coisas, tá? A gente tem algumas variáveis que vão provocar a inflação. Alta de demanda, ou seja, quando as pessoas estão consumindo mais, isso vai provocar a inflação, mas a inflação ela também pode ser provocada por outra via, que é o que a gente chama de inflação de custos, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. A nossa inflação está alta agora, não é porque aumentou a demanda, porque a demanda está aquecida, porque está todo mundo comprando. Não é por isso. A nossa inflação está alta agora em razão do aumento dos custos. E parte do aumento dos custos
está relacionado com o aumento do dólar. Deixa eu te explicar de um jeito bastante simples. Pensa naquele pãozinho que você toma café da manhã todos os dias aí, se você é igual eu que gosta de um pãozinho. Olha só, para que aquele pão seja produzido, é necessário que haja farinha de trigo e, consequentemente, o trigo. O que acontece é que o Brasil, por exemplo, ele não produz trigo suficiente para o consumo interno. Então, na prática, a nossa indústria aqui precisa importar esse trigo. E se a gente importa, a gente vai pagar ele em dólar. E se a gente paga em dólar, se o preço do dólar subiu, o que vai acontecer? O preço do trigo vai subir, o preço da farinha vai subir e o preço do pãozinho vai subir. Ou seja, essa nossa inflação agora não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos, beleza? E o Banco Central, ao tomar uma medida como essa, o seu principal objetivo é fazer com que o dólar dê uma segurada. O principal objetivo do Banco Central não é desaquecer a economia, não é. O principal objetivo do Banco Central é fazer com que o preço do dólar em relação ao real caia. Por quê? Quando a taxa de juros sobe, a gente consegue atrair mais capital para cá. E quando a gente atrai mais capital, mais pessoas vão demandar por real e oferecer dólar no mercado, que na prática faz com que o real se fortaleça. Esse é o principal objetivo. Só que o preço do dólar, ele reage a algumas coisas. Ele reage ao preço lá fora, porque o dólar ele pode ou não se valorizar em relação a outras moedas, mas ele reage aqui dentro do Brasil através da nossa política monetária, que é isso que o Banco Central está fazendo. Ele reage também através da nossa política fiscal, que é inclusive o que está sendo discutido agora, mexe no teto dos gastos, não mexe, vai ter aprovação dos precatórios, aliás, já teve, né, aprovação dos precatórios, tudo isso envolve política fiscal e tudo isso influencia no preço do dólar. Além da política fiscal, além da política monetária, a política cambial, obviamente, impacta direto no dólar, mas para além dessas políticas que são conduzidas por órgãos de governo, como por exemplo o Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional, o dólar também reage ao barulho político. O que significa isso? Significa que toda vez vindo lá de Brasília, do presidente da República, do ministro da Economia ou de deputados que têm uma relevância grande no Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado também pode ser, ou até mesmo medidas vindas do STJ, tudo isso pode trazer um pouco de ruído e, consequentemente, influenciar no preço do dólar. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: subir taxa de juros é ruim, ponto, mas essa subida é necessária para conter um mal pior, que é a inflação, mas a taxa de juros sozinha não será capaz de conter a alta do dólar. É preciso que o governo tome outras medidas para que a gente consiga, de alguma forma, ter o dólar recuando um pouco, tá? Outro ponto importante para a gente finalizar esse vídeo, não é porque o Copom subiu a taxa ontem que você vai sentir o preço do dólar cair amanhã. Não é porque o Copom subiu a taxa ontem que você vai sentir a inflação caindo amanhã. Não é assim que funciona, tá? Existe um tempo para que a economia possa reagir a esse estímulo dado pelo mercado. Por quê? O governo mudou a taxa ontem, o Banco Central mudou a taxa ontem. Daqui a 3, 4, 5, às vezes 6 meses é que a gente vai sentir isso. Então, para a gente concluir, a nossa inflação está alta hoje, dado a nossa política monetária do passado, tá? E essa política monetária de hoje existe para tentar controlar a inflação do futuro. Então, o Banco Central, quando mexe na taxa Selic em novembro, ele não está pensando na inflação de 2021. Em dezembro, né? Ele não está pensando na inflação de 2021. Não é isso, tá? Ele está pensando na inflação de 2022 ou 2023. Ah, Thiago, então quer dizer que em janeiro? Não. Essa mudança de taxa de juros hoje, a gente vai sentir ela no segundo semestre do ano que vem, tá? E como o Banco Central está numa tendência de elevação de taxa de juros, ou seja, a taxa vai continuar subindo, a gente deve ter o primeiro semestre do ano que vem com bastante recessão, com bastante contração econômica para tentar, como eu disse, recuar o dólar. E aí para isso a gente vai precisar de uma colaboração da parte fiscal, da parte cambial e da parte política, para que, quem sabe, a partir do segundo semestre do ano que vem e
a partir do primeiro semestre de 2023, a gente possa ter a inflação controlada. Essa é a minha reflexão sobre isso. Decisões a respeito de investimento, eu nunca gosto de falar sobre isso, porque eu sempre penso que a sua decisão de investimento não deve ser pautada pelo cenário econômico. Sua decisão de investimento deve ser pautada pelo seu planejamento financeiro pessoal. Isso sobrepõe a qualquer cenário econômico. Se dentro do seu planejamento financeiro faz sentido buscar posições mais conservadoras agora na renda fixa, tá tudo bem. Agora, se você, dentro do seu planejamento, considera que faz sentido aproveitar oportunidades de bolsa de valores, de fundo imobiliário, também tá tudo bem. Pense o seguinte, a sua carteira de investimento, ela precisa respeitar o seu planejamento financeiro pessoal primeiro. Depois disso, você eventualmente até pode olhar para cenários econômicos, mas não tome nenhuma decisão com base em notícia, com base em manchete, com base em mudança de taxa de juros. Até porque, tem uma coisa que você precisa saber, essa mudança de ontem, ela já estava precificada. E a mudança da taxa de juros da próxima reunião do Copom, que vai ser em 2022, também já está precificada. Então não entre nessa pilha, porque a taxa mudou, eu tenho que mudar os meus investimentos. Se você faz isso tarde demais. Tá bom? Então essa era a minha reflexão. Conta aqui pra mim nos comentários qual que é a sua percepção a respeito da mudança da taxa de juros. E a minha cadeira tá fazendo um barulho danado. Tem que estar um nheque-nheque, eu não sei se você tá ouvindo aí, mas se ouviu o vídeo todo, desculpa aí por isso. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!